Muito bem. Para quem já me conhece, eu sou o professor Securato. Para quem não conhece, eu também sou o professor José Roberto Securato. E as pessoas me chamam pelo sobrenome, professor Securato. E nós estamos vendo aqui um curso de matemática financeira. Matemática financeira é o tipo da disciplina que é extremamente prática, que você acaba usando no seu dia a dia. É bom você conhecer essa matéria. Bom, nós começamos o curso com a parte 1, e esta parte 1, o que nós examinamos? Nós examinamos basicamente duas coisas. Uma coisa chamada capitalização, né? E o que era a capitalização? Capitalização é a formação do capital ao longo do tempo. Ou seja, ela mistura, ela tenta entender o quanto você tem de dinheiro, né? E com o quando você tem esse dinheiro, né? Com o tempo, tá certo? Então, veja, você tem 100 mil hoje, depois daqui a um mês, se você tem 100 mil, tá certo? Você não ganhou nada, né? E é razoável que você ganhe alguma coisa. Então, sempre o dinheiro tem que estar pensado em relação a uma data. Então, esse é o primeiro conceito que nós vimos, a capitalização. Depois, como é que esse dinheiro vai mudando de valor? Como é que 100, depois de um mês, pode virar 102? Depois de mais um mês, pode virar 104. Depois de mais um mês, pode virar 107, 108, e assim por diante. Qual é a regra que faz essas coisas mudarem? Bom, o primeiro conceito que a gente precisou foi o conceito de juros. E o que é os juros? É a remuneração do capital. E é esses juros que vai fazer o valor do dinheiro mudar. Então, se você tem uma coisa, você aplicou 100 mil, depois de um mês você tem 102 mil, 2 mil foram o quê? Foi a remuneração que você recebeu pelo capital que você aplicou. E nós fizemos uma formulazinha para achar o valor dos juros. E a formulazinha dizia o seguinte, que juros é igual a capital vezes taxa vezes prazo, com algumas regras importantes. Essas regras eram basicamente as seguintes. Essa taxa de juros, né? Essa taxa de juros e esse prazo, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Ou seja, se a taxa tiver assim, a taxa for 10%, a taxa for 10% ao ano, então isso daqui tem que estar medido em ano. Se a taxa for 10% ao semestre, então isso daqui tem que estar medido em semestre. Ou seja, taxa e prazo, as duas têm que estar sempre na mesma unidade. Isso é uma coisa extraordinária, você tem que tomar cuidado com isso. Atenção, o que é importante? Taxa e prazo tem um problema. Prazo você sempre conhece, você sabe converter um ano para dias, um ano para meses. Agora a taxa é complicada, então nós fizemos uma regrinha, não mexer na taxa. Então você, quando for mudar, por exemplo, se a taxa está em ano e aqui está em mês, você muda isso daqui de mês para ano. Se a taxa está em semestre, aqui está em dias, você tem que mudar de dias para ano. Você sempre vai alterar o prazo, você nunca vai mexer aonde? Nunca vai mexer na taxa de juros. Bom, nessa parte 1, nós tomamos a primeira ideia de como funciona o dinheiro ao longo do tempo. Nós vamos começar agora a parte 2. E esta parte 2 vai estudar uma coisa chamada modelos de capitalização. Nós temos basicamente dois modelos, tá? Um modelo chamado capitalização simples, que deve ser uma coisa simples e fácil.
E um outro modelo chamado de capitalização composta, que deve ser uma coisa mais complicada, tá certo? Então vamos começar com o modelo, então item 1, modelo de capitalização do tipo simples. Então, esse modelo vai ser fácil. E ele é mesmo, ele é uma mera regra de 3. Regra de 3. Como é que é uma regra de 3? Uma regra de 3 é assim. Se um pãozinho é R$2, 2 pãezinhos são R$6, R$4, 3 pãezinhos são R$6, assim por diante. Um pãozinho 2, 2 pãozinhos 4, 3 pãozinhos, sempre somando. Então, é uma regra de 3. Eu costumo brincar, digo que é uma regra da vó. Por quê? Porque a sua avó vai entender. Qualquer pessoa simples, mesmo que não entenda de matemática, ela vai entender. Claro, se a sua avó é professora de física, ela vai entender com mais facilidade, né? Mas vamos supor uma avó normal, tá certo? Ela vai entender que se um pãozinho é 2, 2 pãozinhos é 4, 3 pãozinhos são 6. Então esse é o modelinho. Vamos ver como é que ele funciona. Ele funciona assim, olha. Vamos supor que eu tenho aqui 100 na data 0. E aqui está a data 1. E vamos supor que isso daqui vai render 10% ao o quê? Bom, taxa e prazo tem que estar na mesma unidade. Se eu botar aqui ano, aqui eu tenho que botar ano. Se eu botar semestre aqui, eu tenho que botar semestre aqui. Se eu botar mês aqui, aqui também é mês. Tá certo? Então vamos ver. Se eu coloquei aqui um mês, 10% de C é 10. Então, na data um mês, vai receber 10 e mais o quê? Mais o 100. Então, se a pessoa ficar só um mês com o dinheiro aplicado, ela vai receber o 10 de juros mais os 100, 110. Portanto, esse pedacinho aqui ela ganhou 10. Ora, pergunta para a sua avó assim, vó, se num mês a senhora ganhar 10, em 2 meses a senhora ganha quanto? Sua avó vai falar que em 2 meses ganha 10 mais 10, ganha 20. Então, essa é a regra. Então, você vai ganhar 20, mais o 100 que você tinha, vai sair com quanto? Vai sair com 120. Se você chegar para qualquer pessoa simples e perguntar, bom, e se eu ficar com 3 meses? Se você ficar por 3 meses, você ganhou 10 do primeiro, 10 do segundo, vai ganhar mais 10 do terceiro. Conclusão, o total que você vai ganhar, esse total aqui que você vai ganhar, vai ser R$30. Então, você sai com quanto? Eu saio com os R$30 mais os 100 que eu pus. Portanto, eu saio com 130. Bom, então está na cara, você já descobriu que na data 4, você vai sair com quanto? Você vai sair com 40, porque é 10, 10, 10, vai fazer mais 10, mais os 100, você vai sair com 140. Esse é o modelo de juros simples. A coisa mais simplesinha que tem. E o que nós queremos fazer? Nós queremos saber uma regra para isso. A regra é muito simples. A regra funciona assim. Dinheiro hoje, a gente chama de capital. Então, o capital aqui era 100. E esse dinheiro vai render uns juros a uma taxa aí. Então, veja, a cada data 1, você tem uma quantidade de juros para receber. Na data 2, você tem uma quantidade de juros para receber. E você sabe calcular isso. Na data 3, você tem outra quantidade de juros para receber. E assim por diante. Numa data N qualquer, você vai receber quanto? Você vai receber os juros do período, e mais quem? Mais o capital que você colocou. Isso daqui a gente chama de montante. Olha aqui, montante. Então, você acabou de descobrir que a data aqui na data 0 é capital e a data lá na frente é o montante, o total, o que você tem a receber. E o montante é formado do quê? Do capital mais os juros. Veja aqui, o capital 100, até aqui quanto rendeu de juros nesse pedaço? Rendeu 30.
Então você sai com 130. Aqui, quanto rendeu até a data 4? Ah, de juros rendeu 40, mais o capital, 140. Ou seja, é sempre o quê? O capital mais o quê? Os juros do período. Então, em qualquer data N, é o capital mais os juros. Bom, agora, uma coisa que a gente não resiste. Se eu tenho aqui o montante, eu tenho o capital e eu tenho uma fórmula aqui que dá os juros, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta fórmula aqui, ó. Vou pegar esta fórmula e vou colocar essa fórmula aqui, ó, no lugar dos juros. E essa fórmula diz o quê? Que isso daqui é capital vezes taxa vezes prazo. Pronto. Agora, eu vou pegar o meu pincel azul que caiu faz tempo e vou fazer uma chavinha aqui, ó, bonitinha para vocês. E vou mostrar uma coisa que a tua professora fazia. Tá vendo aqui capital e aqui capital? Lembra o negócio colocar em evidência? Né? Difícil, hein? Mas você pode separar o C aqui e colocar que o montante é igual capital 1 mais taxa vezes o prazo. Não esqueça de onde vem essa taxa e de onde vem esse prazo. Eles vêm desta forma. Portanto, os dois têm que ter o quê? Mesma unidade de tempo. Não pode estar em unidade diferente. Atenção! Outra coisa que você tem que lembrar. Não pode mexer aonde? Não pode mexer na taxa. São outras, é a mesma regrinha. Por quê? Porque no fundo o que eu pus foi os juros aqui, olha. Eu botei os juros aqui, né, a fórmula dos juros. Tá bom? Bom, agora eu vou dar uma parada, porque agora eu vou juntar isto, esse modelo, e vocês vão ver como é que isso vai andar, tá bom? Então espera um pouquinho só.